Muito bem. Então, vamos lá. Então, o tema que nós estamos propondo hoje, e a música foi muito propícia, né? Saber que o Senhor está ao nosso lado, e Ele nos chama também para estar ao lado uns dos outros na nossa caminhada. Então, lado a lado, compaixão em meio às dificuldades. E o texto básico, que eu vou ler agora no início e depois volto a ele no final da minha palavra, é este: levem as cargas uns dos outros e assim vocês estarão, né, cumprindo a lei de Cristo. Então eu quero introduzir esse assunto falando um pouco sobre a definição de compaixão, definindo e situando, então, a compaixão. A palavra compaixão, né, significa sentir com. Essa é a definição melhor para a palavra compaixão. Mas o sentir com, ele só aborda o aspecto passivo da compaixão, que é o sentimento que a gente sente em relação a alguma situação de sofrimento de alguém que a gente está vendo, de alguém que está passando por alguma situação difícil. Mas a compaixão não fica só nessa atitude do sentir passivo, mas a compaixão nos move a fazer algo para minimizar, né, o sofrimento de quem está passando por algum sofrimento. Um dos sintomas que tem definido, né, a nossa época é o fato de ser um tempo, pelo menos até antes da pandemia, sem compaixão. Por que eu falo isso, né? Porque parece que a pandemia, esse surto, né, desse vírus, fez com que um outro vírus também começasse a propagar, que é o vírus da solidariedade. Eu não sei se vocês repararam isso, né? Não sei se por causa da situação, onde a mídia, né, tanto a televisiva como a escrita, tem mostrado gestos, ações de compaixão, né, para com grupos que estão sofrendo por causa da pandemia, mas, de certa forma, nossa época, o tempo em que vivemos, ele é marcado por ser um tempo sem compaixão, um tempo no qual se faz muito difícil sentir de verdade com os outros, de alegrar-se com os que se alegram, de caminhar juntos com os que choram, de conviver, né, oferecendo mutuamente um ombro amigo, dando as mãos às pessoas, porque nós vivemos um tempo de muito egoísmo, né, um tempo de muita centralização na própria pessoa, né? Então, para se alegrar com o outro, né, você acha que tem que se diminuir. É mais fácil, às vezes, né, você estar por cima do outro, né? O outro está passando por necessidade e você acaba achando que você é alguma coisa importante, pode ajudar o outro. Mas compaixão, essa palavra, né, é de etimologia latina e significa o sentir com, o padecer com, o afetar-se com. O seu equivalente, derivado do grego, seria a simpatia, termo ao qual se opõe a uma outra palavra que é apatia, né, que é a ausência de sentimentos, né, de sentir com. A compaixão, ela, de certa forma, esvazia toda a pretensão de poder, né? Poder. Porque quando você sente, de fato, compaixão, você se vê na própria pessoa que está sofrendo também. E é capaz de perceber e entender o outro sujeito que está mal. Porque muitas vezes passamos também por aquela mesma situação. Então, perante essa situação, surge a intenção, então, de ajudar o próximo, para que a sua dor seja aliviada ou até eliminada de vez.
E é por isso que a compaixão, ela também está relacionada com a solidariedade, com sermos solidários com o sofrimento do outro. E isso nos leva, então, a esse entendimento dessa palavra de forma passiva, que é apenas o sentir, e de forma ativa, que é o desejo de reverter uma situação que está exigindo sentir-se compaixão pelo outro. Vamos ilustrar isso. Vamos supor que você esteja caminhando aí pelo seu bairro e você vê uma pessoa idosa pedindo esmolas. E você observa que aquela pessoa está fraca, com fome, e você, então, sente compaixão por ela, sente dó por ela. E você se aproxima dela e convida ela para vir à sua casa para você dar um prato de comida para ela. Então, veja aí, o sentir e o agir, né, sendo mobilizado aí por esse sentimento de compaixão. Então, você dá para essa pessoa um prato de comida, começa a conversar com ela, aprofundar um pouco o relacionamento, saber onde ela vive, saber por que talvez ela esteja naquela situação, e você começa, então, a elaborar um plano que vai além do só dar a comida naquela hora. Você diz assim, eu vou deixar um dinheiro com ela também, para que ela possa jantar, para que ela possa ter uma outra refeição. E você começa a pensar assim, não, eu vou fazer algo maior, eu quero ver o que eu posso fazê-la para tirar dessa situação. Então, você descobre onde ela mora, onde ela está vivendo, e você se propõe a procurá-la depois, munido aí talvez de recursos, para quem sabe encaminhar ela para um abrigo, encaminhar essa pessoa para que a situação dela possa ser resolvida. Então, nós vemos nesse exemplo aí esse sentimento de compaixão saindo apenas do sentir e passando também para o agir. Tá bom? Então, com essas palavras introdutórias, eu queria só introduzir um pouco o sentido da palavra compaixão e definir um pouco dessa situação de compaixão à nossa volta. Agora, eu quero trazer isso para a nossa experiência cristã. O tema que a gente está propondo é esse, lado a lado. A gente ter compaixão em meio às dificuldades que os outros estão passando. E trouxemos para a nossa discussão esse texto bíblico de Gálatas que diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Isso implica estar lado a lado, ao lado daquele ou daquela que está carregando uma carga difícil e que precisa de ajuda, precisa de um ombro amigo para carregar essa carga, essa dificuldade. Seja ela de que ordem seja, porque nós temos necessidades materiais, físicas, né? Nós temos necessidades emocionais e nós temos necessidades espirituais. São áreas da nossa vida que se integram no nosso viver e nós temos necessidades nessas áreas. Por exemplo, o grupo Eulogia, de certa forma, ele atua, né, no sentido emocional e no sentido espiritual, e também, a partir desse grupo, nós podemos também ajudar materialmente algumas pessoas. Mas essa é uma ação integral na vida de todos nós. Então, a partir disso, eu queria ver outros aspectos bíblicos com vocês sobre essa questão da compaixão. E gostaria de começar com a autodescrição de Deus na Bíblia. Como Deus se revela a nós. E pensando nisso, nós vamos num texto lá de Êxodo, quando Deus se revela a Moisés. Êxodo 34:6 é um texto quando as segundas tábuas da lei estão sendo escritas. Vocês se lembram que a primeira, né, quando Moisés desce do monte, o povo está lá em orgia, ele quebra as tábuas da lei, né? Êxodo 34 fala de um segundo momento em que essas tábuas estão sendo reescritas. E vejam o que Deus diz para Moisés ali. Essa é a autodescrição que Deus está fazendo dele, a autorrevelação de Deus. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou:
O Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Veja só como Deus se revela a Moisés e que ele deveria também mostrar isso ao povo, se revelar ao povo. E ele continua nesse texto dizendo o seguinte: que guarda a misericórdia até ou em 1000 gerações. Perceba isso, que Deus diz que ele guarda essa misericórdia, essa compaixão e bondade que ele tem até 1000 gerações. Que ele perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Porque ele é compassivo, misericordioso, bondoso, todo amor, mas ele também é justo e não pode inocentar o culpado. Mas veja o que ele diz na parte final do versículo 7. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Veja como Deus realça a bondade, a compaixão e a misericórdia dele. Porque ela vai até 1000 gerações. E a sua ira, né, visitando a iniquidade, né, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Veja que é ressaltado, então, a compaixão de Deus. No próprio livro de Êxodo, nós vemos essa autodescrição de Deus em ação. Lá, voltando um pouco no livro de Êxodo, no capítulo 3, os versículos 7 e 8, nós temos o relato de Moisés de como Deus viu a aflição do povo lá naquela escravidão no Egito já há 400 anos. Veja lá. Certamente, Êxodo 3, 7 e 8. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, ou seja, por causa daqueles que estavam escravizando e maltratando os judeus. Conheço o sofrimento do meu povo. Veja só a ordem. Deus diz, certamente eu vi a aflição. E depois ele diz, conheço o sofrimento do meu povo. Veja a misericórdia, a compaixão de Deus em ação aqui. Ele vê e, de certa forma, ele diz, eu sei, eu conheço, eu sinto o sofrimento do meu povo. E agora a ação da compaixão. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então, vejam só que essa autodescrição que Deus faz de si mesmo, e um exemplo que é esse da ação de Deus pelo povo em libertá-lo do Egito, mostra então a compaixão de Deus. Ou seja, a descrição enfatiza o caráter compassivo e bondoso do Senhor, cuja misericórdia e perdão se estende até 1000 gerações, em contraste com as poucas gerações que ele visita a iniquidade. Isso significa que tanto a nossa dor quanto as nossas orações tocam a Ele, tocam a Deus. E Ele nos tem em seu coração como seu povo. Ou seja, Ele leva o nosso fardo sobre si mesmo e Ele se lembra de nós. Esses dois atributos, né, de Deus, da sua compaixão, da sua misericórdia, são colocados juntos, lado a lado, no Salmo 119, no versículo 68. O versículo 68 do Salmo 119 diz assim: Tu és bom e fazes o bem. É uma declaração do salmista diante da autorrevelação de Deus. Senhor, tu és bom e não és só bom, tu fazes o bem. Então, essa bondade e essa misericórdia é uma propensão inata em Deus
para piedade e também para socorro àqueles que estão na miséria. Certo? Então, vejam que é isso que Deus, então, faz. Tá? Essa é a autodescrição de Deus. Agora, eu queria fazer, antes de pensar em nós em relação a isso, a descrição de Jesus no Evangelho. Porque ela vai ser muito semelhante, não poderia ser diferente, né? Porque Jesus é Deus encarnado. Ele se encarnou, ele se tornou carne, né? Ele veio habitar entre nós. Ele, então, é a face visível de Deus revelado a nós, né? E qual é a descrição que nós temos de Jesus no Evangelho? Eu coloquei esse versículo aí de Mateus, que vai relatar o que Jesus estava fazendo. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. A primeira parte desse versículo aqui demonstra a ação de Jesus. O que ele fazia? Ele estava percorrendo, ele andava, né, por todas as cidades e povoados e aldeias. E o que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. E a segunda parte desse versículo, né, ou o versículo 36, vai falar o que movia Jesus a fazer isso. Aí veja só, ao ver as multidões, isso nos lembra, né, Deus vendo o povo lá no Egito, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, encheu o seu coração de compaixão por elas. Lembra Deus lá vendo o povo na escravidão no Egito. Eu vi e eu conheço a aflição do meu povo. E aí o versículo termina, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, esta é a descrição que é feita de Jesus no Evangelho. Ele percorria, então, todas as cidades e povoados e movido por compaixão, por esse sentir no seu coração com o seu povo, ele se movia em relação a eles. E a atividade de Jesus, veja só, juntava e unificava as áreas que eu já me referi das necessidades humanas, emocionais, espirituais e materiais e físicas. Por quê? Porque Jesus, ele unificava o ensino, a proclamação do evangelho, da boa nova e curas. Ou seja, ele atuava nas emoções, ele atuava no espiritual do povo, né? E ele atuava também na parte física, suprindo as necessidades materiais. Um pouco mais adiante, nesse Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver Mateus registrando que quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou muitos doentes. Em um outro momento, né, que Jesus viu isso e se moveu em relação à multidão que estava carecendo da ação dele. Um outro momento onde fica claro a compaixão de Jesus pela multidão é na multiplicação dos pães, em Mateus 15, 32. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Então vejam que Jesus também se movia de compaixão pela multidão que estava com fome, né, necessitando do pão. Então a compaixão de Jesus pelo sofrimento alheio ia muito além do mero sentimento, do mero sentir, ver e sentir a necessidade. Ele se entregava a esse ministério de aliviar os outros de suas dores, das suas cargas. E o povo mesmo, né, trazia a Jesus os que estavam padecendo
de vários males, né? E também tormentos, né? Endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Fazendo um resumo, né, desse ministério de Jesus de percorrer as cidades e agir com compaixão, nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, nas sinagogas, acolhendo ali os sofredores ali. Foi o caso daquela mulher encurvada, né, que Jesus curou, foi numa sinagoga. Nos lugares públicos, Jesus encontrou com muitas pessoas que sofriam. Por exemplo, o caso do paralítico junto ao tanque de Betesda. Ou então, em ruas e estradas, o caso daquele cego de nascença que Jesus curou. As pessoas sofridas, elas iam a Jesus em busca de alívio, como aquela mulher, né, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, tinha gasto tudo que possuía para ver se curava, e no meio, então, de uma rua, ela toca o Senhor Jesus Cristo e ela é curada. Então, Jesus ia caminhando e as pessoas buscavam alívio nele. Ou então, as pessoas eram levadas até Jesus. Por exemplo, lá em Cafarnaum, aquele paralítico de Cafarnaum, que os amigos dele, né, o conduzem a Jesus, até numa situação muito cômica até, né? Eles sobem no telhado e baixam o paralítico ali no telhado para que Jesus cure o seu amigo. Ou então, as pessoas eram também enxergadas pelo próprio Jesus. Por exemplo, ele tomava a iniciativa de aliviar essas pessoas. Um caso muito interessante, né? Jesus vendo e chorando por causa daquela viúva em Naim, né? Que vinha trazendo o esquife, né? O caixão do seu filho que havia morrido. Veja a situação daquela viúva, né? Perdendo talvez o seu único filho que poderia lhe trazer sustento, e Jesus se compadeceu dela, viu, Jesus enxergava, né, essas pessoas. Muito bem. Então nós vemos aqui uma autodescrição de Deus, na verdade. Tanto do Deus Pai no Antigo Testamento em relação ao seu povo, e agora a descrição plena de Jesus caminhando, né, pelas cidades e povoados, enxergando as pessoas e curando as pessoas. Agora eu quero trazer isso para a nossa vida. Isso tem a ver com nós. Essa deve ser a descrição dos discípulos de Jesus. Eu separei 2 textos aqui importantes para a gente entender qual é agora a nossa participação nesse estar lado a lado das pessoas. Porque essa vai ser a descrição daqueles que seguem a Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Em Lucas, capítulo 6, versículo 36, e essa tradução que está aí na tela é a tradução da versão King James atualizada. E veja que interessante, esse texto ele está no contexto em relação a Mateus, do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7 em Mateus. E Lucas coloca aqui, logo em seguida, aí no capítulo 5, né, ele também põe o Sermão do Monte, parte dele, e nesse contexto ele diz: sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Ou seja, sede misericordiosos como vocês recebem misericórdia do Pai de vocês. O texto começa no versículo 35 de Lucas 6. E na versão lá, King James diz assim: amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso
para com os ingratos e maus. Então, o versículo que antecede esse, que é uma chamada ao discípulo de Jesus a ser misericordioso, como Deus é misericordioso, diz assim: o Altíssimo, né? Ele é bondoso, não só para com o seu povo, mas para com os ingratos e maus. E o versículo 35 diz que se nós fizermos isso, imitarmos isso, será grande a recompensa que teremos e seremos filhos do Altíssimo. O texto não diz que nós nos tornaremos filhos, porque aí seria a salvação pelas obras, né? Mas o texto aponta para o seguinte: vocês provarão que são discípulos verdadeiros de Jesus. Vocês provarão que são verdadeiros filhos, se imitarem o cuidado e a compaixão que Deus tem até mesmo por aqueles que são maus, aqueles que são ingratos. Ou seja, aqueles que encontram, então, misericórdia são exortados a imitar a Deus na demonstração da misericórdia. Assim como Deus é o Pai de misericórdia, nós devemos mostrar que somos seus filhos ao ser como Ele. Qual é o propósito que Deus tem para nós, o seu povo, a sua igreja? Quando nós nos convertemos, né? Uma vez que nós recebemos a salvação, vida nova em Jesus Cristo, o que vem depois disso? Qual é a consequência disso? Deus quer que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse é o alvo do discipulado cristão, se tornar semelhante a Jesus Cristo. E isso nós vemos claramente lá em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o alvo do discipulado cristão é sermos semelhantes a Jesus Cristo nas nossas ações, nas nossas atitudes. E eu queria lembrar aqui de um exemplo de Jesus, aquele que eu citei, da ressurreição do filho da viúva de Naim. Está lá em Lucas 7, versículo 13. E eu vou usar aqui a Almeida Corrigida Fiel, essa tradução. Veja o que diz a respeito desse episódio na vida de Jesus. E vendo-a, viu essa viúva lá de Naim, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Veja a ênfase que a Corrigida Fiel dá à compaixão de Jesus. Moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores, não chores. Então, Jesus vai ao encontro daquela mulher, movido de uma íntima e profunda compaixão por ela, e a conforta, e a consola. Não chores. Mas Jesus, com o seu poder, não fica só aí. Ela restitui, né, pela ressurreição, aquele filho, aquela mulher. Agora, eu gostaria que você pensasse comigo nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Paulo está instruindo aquela igreja de Corinto. 2 Coríntios 1, capítulo, os versículos 3 e 4. Veja o que diz ali. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Veja que coisa interessante. Lá no caso da viúva, né, de Naim, o Senhor se move de compaixão por ela e a consola. E aqui nesse texto, Paulo está lembrando que Deus é um Pai de misericórdia e um Deus de toda consolação, e que Ele tem nos consolado e confortado nas nossas dores. Para quê? Para que a mesma ação que Deus tem tido para conosco, nós possamos ter para com aqueles que estão sofrendo.
E nós vivemos dias de intenso sofrimento, inclusive do maior sofrimento que nós podemos experimentar, que é a morte de um ente querido. E nós temos orado, né, por pessoas que têm perdido seus entes queridos. A Ana trouxe um pedido hoje, a Michele, durante a semana, né, pediu pela sua família que perdeu o seu tio. Então, nós temos sido consolados por Deus e nós devemos levar essa consolação também àqueles que estão precisando do Senhor. Aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse deve andar assim como ele andou. E Jesus andou assim, se colocando ao lado das pessoas, lado a lado com elas, para consolá-las, para agir em favor delas. O apóstolo Paulo nos exorta: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento que houve em Cristo Jesus é este, de estender compaixão, de estar ao lado daqueles que sofrem, para ajudá-los e participar com eles do seu sofrimento. Eu quero terminar, então, voltando ao texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Esta é a imitação máxima de Jesus, porque Jesus foi o maior carregador de fardos, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, ele carregou os nossos fardos. Lá em 1 Pedro 2,24 nós lemos: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Jesus foi o maior carregador de fardos. Nós não podemos carregar esse fardo que ele carregou. Ele é o único que pode fazer isso, carregar os nossos pecados para nos trazer salvação. Ele fez isso na cruz do Calvário. Mas nós podemos nos colocar ao lado das pessoas que sofrem para ajudá-los a carregar os fardos das consequências do pecado e amenizar a sua dor nessa caminhada. Fazendo assim, nós vamos cumprir a lei de Cristo. Vamos cumprir a lei de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui em Gálatas 6:2. Mas a gente deve se lembrar de uma coisa, né? Que nessa carta aos Gálatas, apesar de Paulo insistir com os Gálatas que eles estavam livres de obedecer às leis cerimoniais dos judeus, isso não significava que eles estavam livres de todas as exigências morais de Deus. Não para buscar a salvação por elas, mas porque era um povo salvo, eles então deveriam agora ser marcados pela lei moral de Deus em suas vidas, que é uma lei justa, verdadeira, compassiva e misericordiosa. E a lei de Cristo aqui, em um sentido amplo, né, significa o corpo inteiro dos ensinos, dos ensinamentos éticos de Jesus, principalmente o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo e, além disso, amar como ele, Jesus, nos amou. O que resulta, de fato, no cumprimento da lei moral, né? Da lei de Deus. Então, quando nós colocamos em prática esse levar as cargas uns dos outros, nós estamos imitando a Cristo Jesus. Nós estamos dando uma descrição ao mundo do que é ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo, que age como Deus agiria, como Jesus agiria. E eu termino com o texto de Romanos 13, 8 a 10. Romanos 13, 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele termina: o amor
não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E o amor é a expressão máxima da compaixão. O amor nos move, né? Assim como Cristo deu a sua vida por nós, a darmos a nossa vida também em favor do nosso próximo, do nosso irmão, que necessita de alguém ao seu lado para aliviar as suas cargas, ajudando-o a carregar e assim demonstrando a compaixão intensa que o Senhor também demonstra a nós. Lado a lado, compaixão em meio às dificuldades. Quais têm sido, né, as oportunidades que você tem tido nesses meses, nesses últimos meses de pandemia, já quase 4 meses, né, em que estamos vivendo intenso sofrimento por causa dessa situação? Quais têm sido as oportunidades que você tem tido de levar a carga do seu irmão, de algum parente, de algum amigo, até de algum desconhecido? Quantas oportunidades nós temos tido de nos envolver como corpo, como igreja, né? Aqui local do Jardim Guanabara, para ajudar a fazer cestas básicas para alguém que está passando por um momento difícil, de desemprego. Quantas oportunidades você tem tido de ligar para alguém, seu irmão em Cristo, que está sofrendo pela perda de um ente querido? No nosso grupo, essa semana, né, nós enchemos de mensagens, de consolo, de conforto para a Michele, como isso foi importante para ela. Talvez algumas pessoas, como eu fiz, devem ter ligado para ela, e como ela se sentiu bem com isso, fortalecida. Levem as cargas uns dos outros. E assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Vocês estarão se assemelhando a Cristo. Vocês estarão se assemelhando ao amor compassivo de Deus no seu dia a dia. Deus nos abençoe, porque essa contaminação, né, de amor e de misericórdia e compaixão, isso nós não podemos perder. Esse vírus, se Deus quiser, vai ser vencido por uma vacina. Mas para esse amor, né, para esse contágio de amor, não vai ter vacina. Pelo contrário, nós temos que nos contaminar cada vez mais e aproveitar esse momento que nós estamos enfrentando para continuar praticando gestos de solidariedade, não perdermos isso, para levarmos realmente as cargas uns dos outros. Que Deus nos abençoe e que Ele nos faça compreender essa verdade e que nós possamos vivê-la cada dia mais no nosso dia a dia e naquilo que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Amém?